Pronto. Oi, Eu acho que agora conseguimos. muito bem. Mas então, Antônio Jane, passou o eco. Espero que sim. Então, Passou. então, beleza. Então, vamos à nossa live, né? Então, boa noite a quem vai chegar agora aqui para nos assistir, a quem não vai nos assistir durante a semana. Essa live, na realidade, nós insistimos, né? Começamos uma semana, na outra semana tivemos problemas técnicos também, e agora a gente está aqui firme e forte para entregar para vocês aquilo que a gente prometeu, né? Então, eu estou aqui com o Antônio Jane Cardoso, que é psicólogo, há mais de 50 anos, tem uma vasta experiência em clínica, tem especialização em saúde do trabalhador, né, Cardoso? Me ajuda aqui. Sim. Saúde do Saúde do trabalhador. trabalhador. É o pioneiro nas pesquisas com a LER, a lesão dos esforços repetitivos no Brasil, que está no mundo todo, e é vamos dizer assim, o descobridor da depressão por LER, que é o tema que nós falaremos nessa live. Então, nessa live, nós vamos estar falando sobre a relação das lesões por esforços repetitivos, mais conhecidas como LER, e a depressão. Então, Cardoso, eu estou super feliz da gente estar aqui, da coisa, né? Está funcionando, nós somos persistentes e vamos entregar para Insistimos. o nosso pessoal que está nos assistindo aquilo que a gente prometeu. Em primeiro lugar, Cardoso, por que tu insiste tanto em voltar a esse tema, né? Sobre o qual nós já fizemos uma live em 18 de fevereiro desse ano, por exemplo, e já falamos em vários momentos. Ora, Débora, eu insisto porque da data da live, dia 18 de fevereiro desse ano e o dia de hoje, muita coisa aconteceu. Muita água passou por baixo da ponte. Com a questão de da pandemia, com a questão de todas essas mudanças que estão acontecendo na vida de todo mundo, Boa noite. e principalmente na questão do trabalho, precisa se levantar mais alguns dados, né? O home office trouxe novas condições de trabalho. E isso leva a novos cuidados, exigindo que a prevenção agora seja feita em casa, não na empresa, né? O meu objetivo é ajudar na prevenção, colocando com mais clareza como essas patologias interessantes são ambas reativas, evitáveis, como elas podem se instalar. São ambas doenças decorrentes do trabalho. A formação dos profissionais da área de saúde em geral não se aprofunda muito no conhecimento das doenças do trabalho, né? E a gente sabe que o grande capital investe na desinformação. Isso causa distorções mesmo entre os especialistas. Esse jogo é antigo, isso não é novo. Mas a gente vai olhar ele agora sobre novos aspectos, sobre novas necessidades, né? Uhum. Beleza. Eu acho que fica mais fácil de entender assim, o que tu quer falar sobre sobre as lesões por esforços repetitivos, né? Se tu pudesse resumir um pouquinho a história da tua pesquisa nesses últimos 40 anos, Cardoso. Pode ser? Olha, é interessante. Eu vou falar sobre essa história, ela é muito pouco conhecida, deve sair um livro, tá? Sempre vai sair no fim do ano, eu estou adiando para o outro ano, agora eu acho que sai, pelas circunstâncias que nós estamos passando, talvez propicie melhor, um livro bem diferente do que deveria ser. Eu sou psicólogo, especialista do trabalhador, e por 8 anos, a partir de 1979, eu fui eleito para a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Banco do Brasil, do Centro de Processamento de Dados do Banco do Brasil, aqui em Porto Alegre. Lá eu me interessei, querendo mostrar serviço, sobre a dor dos membros superiores que meus colegas sentiam quando eram submetidos a longas jornadas de trabalho e atividades repetitivas em situações completamente desfavoráveis. Eu olho certas fotografias da época e me arrepio. Colegas de lá, na época, se engajaram
descoberta de uma nova doença dos trabalhadores, a que eles mesmos estavam sujeitos, eles, todos estávamos sujeitos a isso. Né? E eu agradeço muito aos colegas Doralvino, Geraldão, Maia, entre tantos outros que ajudaram no avanço da proteção de saúde do trabalhador, e um agradecimento muito especial à pessoa do meu amigo Paulo Trapp, que foi o presidente da Federação dos Bancários, que deu aquele apoio logístico durante muitos anos. Apareciam passagens, apareciam reservas em hotéis, que foram muitíssimo bem aproveitados. Obrigado, gente amiga. No SESEC. TMJ aqui, Cardoso. O Doralvino está lembrando TMJ. Olha aí. Um abraço para o Doralvino. Esse é um dos grandes lutadores agora. Nós passamos por grandes aventuras ali dentro e conquistamos alguma coisa que é difícil a gente até recuperar, fazer de novo o que a gente fez naquela época. Né? Comecei a escrever, então, os primeiros trabalhos sobre termos solovíticos ocupacionais e LER no Brasil a partir de 82, sempre em função desse trabalho, sempre ajudado por esses amigos. Né? Em 86, como assessora de saúde da Associação Nacional de Profissionais de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul e a nacional, organizei o primeiro encontro nacional sobre saúde e processamento de dados em Brasília. Ali, com professores das melhores universidades, desde a Paraíba até aqui do Rio Grande do Sul, estavam presentes, me lembro muito bem. Está gravado, inclusive, tem o DVD sobre isso, para quem se interessar, e com a presença e apoio das maiores estatais e os mais destacados profissionais da área do país, nós discutimos as causas das LER. Foi discutido amplamente durante 3 dias. E ali apontei itens que integram o aperfeiçoamento da NR17, da CLT, até hoje. Baseado nessa experiência, eu fui o único técnico presente na audiência do Ministério da Previdência Social quando foi obtido o reconhecimento da patologia. No começo, ainda como tensionovite, depois como mulher, mais tarde. Muitos profissionais me deram total apoio nessa tarefa. Agradeço também, principalmente, o pessoal da USP, que foi muito solidário nesse trabalho. Tem muita coisa guardada de depoimento, de trabalho dele dessa época. Né? O resultado desse trabalho pode ser resumido nessa definição de LER que eu vou colocar agora e que não é uma definição oficial, não é uma definição acadêmica. Eu poderia ler acadêmica, mas isso tem à vontade, qualquer um pode procurar no Google. Eu vou colocar a minha visão do que esse histórico me levou a ver como LER. LER, então, lesão por esforços repetitivos, não é o diagnóstico de uma doença específica, a LER, mas as LER. É o nome coletivo de mais de 30 patologias, a maioria delas afetando os membros superiores, braços, ombro, parte da coluna também, chamada cintura escapular, né? Mas elas podem afetar, por exemplo, os pés das pessoas que trabalham fechando sacos plásticos, pedalando. Essas pessoas ficam com LER também na musculatura das pernas. No nosso caso, a gente trabalhou mais na cintura escapular, nos membros superiores, que era que é mais o objetivo do que nós temos hoje, é mais comum. Né? Então, a maioria dessas patologias afetando então, os membros superiores, vou colocar assim, que têm uma origem comum. Os esforços repetitivos em condições laborais difíceis, adversas. Tendinite, bursite, síndrome do carpo, miosite, síndrome do filadeiro torácico, uma série de patologias. São 36, me parece. Podemos dizer que a causa principal das LER é o esforço repetitivo dinâmico ou estático, quer dizer, o esforço
tanto agora de fazer movimentos, quanto de ficar agora com a musculatura parada, segurando algum peso, tentando alguma coisa, isso também vai gerar o mesmo tipo de problema. Com ausência de pausas adequadas para o organismo se recuperar. Isso é a coisa mais importante do processo. Então, há necessidade de pausas. Havendo pausas, o trabalho, nós vamos, daqui um pouquinho vou enfatizar mais isso, o trabalho pode ser feito sem problema nenhum. Por exemplo, até a Caixa Federal chegou a fazer isso, eu tinha sugerido não, foi legislado na NR17, a cada 50 minutos de trabalho efetivo, 10 de repouso, para que a musculatura, para que os tendões possam se recuperar, né? Nos trabalhos de home office, as ER continuam sendo a consequência de esforços repetitivos, exagerados, sem que sejam cumpridas essas pausas, né, para a recuperação dos tecidos. Nesse caso, o fator determinante é a falta de pausas para os tecidos se recuperarem. Eu acredito que outros fatores, como força, estresse, mobiliário, são importantes, mas são apenas coadjuvantes, são agravantes, vamos dizer assim, né? O fator principal sempre vai ser a repetição, por isso que eu estou repetindo tanto o fator repetitividade. Por exemplo, na questão da força, ela pode, em alguns casos, ela pode ser importante. Na área de técnico e enfermagem, e nós estamos agora com esses verdadeiros heróis da saúde, recuperando o pessoal com Covid, está cheio de gente a todos os lados fazendo esse mesmo tipo de trabalho. Quando repetitivamente pegam uma pessoa da maca para colocar no leito, ou vice-versa, ou segurando a pessoa para lavar, para fazer higiene, pessoas às vezes bem obesas, que é outro problema bastante sério da obesidade. Então tem que levantar a pessoa e fazem muita força, e fazem isso diversas vezes, com diversas pessoas. Terminam a força, então, somando com a repetitividade e criando os problemas, né? Cardoso, então, deixa eu fazer uma pergunta, tá? Por exemplo, há uns anos atrás, quando eu entrei em contato com essa doença, foi através do teu conhecimento, tu me passou, eu acredito que foram uns 30 anos atrás, né? Mais ou menos. Eu entendia naquela época, se eu fizesse movimentos repetitivos, numa tarde de trabalho, por exemplo, e me desse muita dor no braço, eu já era uma candidata a LER e eu já estava com LER. Eu acho que era bom a gente esclarecer, tu fala em repetitivo, mas muitas pessoas entendem que o repetitivo possa ser num dia, 2 dias de trabalho. E até onde tu me explicasse depois, posteriormente, esse repetitivo é um trabalho repetitivo dos anos ou meses de trabalho que possa causar uma LER. Dá uma esclarecida para a gente, Cardoso. O que é esse repetitivo? Olha, é muito boa essa pergunta, porque o trabalho repetitivo, vamos dar um exemplo que eu acho que esclarece tudo. Se eu pegar e fizer esse movimento aqui na minha mão, um movimento de fricção na minha mão, eu não sei se está vendo bem aí, eu posso fazer isso durante, vamos dizer, 20 segundos. Passou mais ou menos 30 segundos, começa a mão a ficar a arder aqui. Se eu continuar, começa a cair os pelos. Se eu continuar por 1 minuto ou 2 minutos, começa a inflamar e sai um líquido protetor aqui agora, tentando impedir que o movimento danifique mais a mão. Se eu continuar mais tempo, 3 minutos, eu estou com uma lesão na minha pele. Se eu continuar 50 minutos, como os próprios dos tendões têm que ficar se movimentando dentro das bainhas, há um aquecimento. E quando a pessoa está nervosa, quando ela está preocupada, quando está sob tensão, quando tem um chefe agora empurrando o trabalho,
e a pessoa sabe que não pode parar e que tem que continuar naquele trabalho estafante, atenção. Uma outra coisa que acontecia bastante no SESEC, a temperatura muito baixa. A temperatura baixa, a fadiga, a tensão faziam o líquido que lubrifica os tendões diminuir. E aí o tendão ficava quase que em seco dentro das bainhas. Em alguns casos chegava a fazer ruído de papel, assim, rascando. Então, aqui o que interessa, a repetitividade é no momento. 50 minutos de trabalho pedem 10 minutos de descanso. Eu mesmo, agora escrevendo sobre Lé, eu tive que ficar uma semana sem poder escrever, porque eu fiquei 2, 3 horas digitando sem parar. Eu me esqueci do próprio dado, e é muito fácil de acontecer isso. Né, Cardoso? Por isso que eu estou chamando a atenção agora para as pessoas em home office. A pessoa se entusiasma, quer terminar logo o trabalho, trabalha 3 horas sem parar e termina criando uma primeira lesão. E o problema são lesões em cima de lesões depois. Se a pessoa repete e continua insistindo, toma um comprimido qualquer que tira a dor, mas não tira o problema, ele está agravando, e aí depois essas lesões se tornam incuráveis. Na época, muita gente discutiu comigo, não é bem assim, não é incurável, a fisioterapia pode solucionar. Não. Quando há uma lesão em cima de lesão, não há, a recuperação se torna muito difícil. Por isso que começou a dar um pouquinho de dor, para um pouquinho, faz um intervalo pequeno e depois continua o trabalho. No home office é muito fácil disso acontecer. Se uma pessoa não se lesionar ouvindo essa live, eu já tô feliz, já valeu a pena estar trabalhando. Uma pessoa que está nos assistindo está trazendo aqui. Hoje o uso excessivo do celular está causando LER em muitas pessoas, principalmente em crianças e adolescentes, que é a questão do home office e também a questão do celular, que todos nós usamos excessivamente, né? Isso está acontecendo. Excessivamente, o celular, né? E aí fica naquela coisa da bainha, né, Cardoso? Essa região aqui. Exato. O celular, eu não consigo, mas muita gente usa esses 2 dedos, e a musculatura desses dedos não é uma musculatura habitual para movimento. Movimenta demais, a musculatura não habitual, ela termina se lesionando, né? Beleza. Cardoso, quais são as categorias de trabalhadores que correm riscos maiores de ficar lesionados? Um pouco a gente falou, né? Os digitadores e tal, né? O pessoal em home office, a questão do celular. O que mais, Cardoso? Olha, o digitador, o bancário, o cabeleireiro, principalmente os técnicos de enfermagem, os enfermeiros também têm, é bastante comum haver esse tipo de problema. O pessoal que faz telemarketing, que ficam, às vezes, atendendo 2, 3 telas ao mesmo tempo e digitando, eles têm que digitar em alta velocidade e não tem espaço, não tem como eles fazerem seu próprio intervalo. Então, a legislação, quando isso era feito dentro das empresas, a empresa tinha a obrigação de dar esse intervalo. Nem todas davam, mas tinha a obrigação de dar, pelo menos legalmente existia isso. Agora, quando é em casa, a pessoa precisa aprender a usar tanto quanto possível esses intervalos. Eu sei que não é uma coisa muito fácil, né? Mas é por aí que funciona. É necessária, né, Cardoso? Cardoso, tu tem mais de meio século aí de estudos e vivências da psicologia, né? Como é que tu entendes a depressão? A depressão é uma coisa, é uma das patologias que eu mais gosto de trabalhar pelo efeito que a gente consegue quando as pessoas descobrem que há diversos tipos de depressão, né? A abordagem biomédica, acadêmica, que está muito ligada assim, aos laboratórios, descreve a doença depressão
como uma série de sintomas que devem ser atenuados por medicações. Então, esses sintomas todo mundo conhece. Quem não sabe o que é estar deprimido? Rebaixamento do humor, a redução de energia, diminuição da atividade, alteração da capacidade de experimentar prazer, perda de interesse, diminuição da capacidade de concentração, fadiga, a pessoa trabalha um pouquinho mais e se sente muito fatigada, parece que já acorda fatigada, e na verdade acorda mesmo, problemas do sono, problemas de apetite, diminuição da autoestima, da autoconfiança, ideia de culpabilidade, dignidade, tudo isso. Nesse caso, a dinâmica, olhando desse aspecto biomédico, e não estou dizendo que seja certo ou errado, eles estão fazendo o trabalho deles da maneira deles, mas nesse caso a dinâmica da depressão fica muito pouco visível. Para melhorar um pouquinho, para deixar mais claro esse processo, nós vamos ver a divisão clássica da depressão. Ela tem dois tipos de depressão. Tem a depressão endógena, que é aquela que não apresenta causa aparente. Endógeno quer dizer que vem de dentro, né? Desequilíbrio químico, biológico da pessoa. E segundo os pesquisadores da abordagem biomédica, é causada pela inibição da serotonina, um dos neurotransmissores que funcionam nas sinapses do nosso cérebro, né? Então, há um inibidor da serotonina. Na verdade, eu nunca encontrei nenhum caso de depressão endógena nos meus 53 anos de psicologia, mas respeito quem gostaria muito que alguém mostrasse um caso. Já a depressão que eu trabalho, e que eu encontro todos os dias, e quase em cada pessoa, é a depressão reativa, que é uma defesa natural e benigna, ela não é uma doença, de qualquer ser vivo diante de algum tipo de perda, interna ou externa, real ou imaginária. O efeito é o mesmo, né? Então, esses dois tipos de depressão, é importante colocar isso, porque a DRL é uma depressão reativa. Ela não é apenas uma coleta de sintomas que a gente toma um antidepressivo e soluciona o problema. Vamos ver a solução da depressão reativa é a elaboração, a procura de solução dessa dinâmica, né? Verificar o que perda que eu tive, o que eu posso fazer para recuperar essa perda. O momento que eu entro numa situação de perda, o organismo naturalmente inibe a serotonina para que a pessoa entre lá no fundo do seu poço e elabore o problema. O momento que elaborou o problema vem à tona, terminou a depressão. Quer dizer, é um ciclo natural, benigno, onde a pessoa pode trabalhar. Quando a pessoa consegue entender esse fluxo, terminou a preocupação com depressão. Ela vira alguma coisa até benigna, né? Então, quando nós estamos numa situação de perda muito intensa, há um bloqueio temporário da serotonina, até que essa perda seja elaborada. Quando a gente solucionou a perda, o organismo libera a serotonina de novo. Esse é o processo que eu vejo no meu dia a dia, é assim, simples assim. Simples assim está muito fácil, né? Muito utilizada o termo. Então, essa é a visão de depressão. É simples quando a gente consegue chegar na causa do problema, né? Difícil quando a gente não consegue chegar nessa causa. Então, quando a gente chega nessa causa... Eu coloquei que é simples, não coloquei que é fácil. Exato. É isso aí. Certo. Cardoso, diante dessa conceituação, enfim, dinâmica dessas duas patologias, lesão por esforços repetitivos, né, a LEA e as depressões, qual é a relação que tu percebe entre essas duas patologias? Pois esse é o tema da nossa live de hoje. Na minha experiência de 40 anos em cima de lesionados, de
todo o país e fora do país, inclusive já trabalhei um pouquinho também no Uruguai, algumas coisas que eles têm uma visão bem diferente, mas fizemos algum trabalho lá. Todo esse processo, eu notei uma relação entre ler e depressão. Se a depressão reativa ela resulta de uma perda real ou imaginária, interna ou externa, essa aqui é muito real e interna e às vezes até externa, há uma relação entre ler e depressão. Por quê? Será que a ler leva tantas perdas assim? Então nós vamos verificar que cenário difícil é esse. Quando a pessoa ganha esse presente grego de uma ler, ela é obrigada a parar de trabalhar, ela não consegue trabalhar nem que queira. Não é uma questão de boa vontade, ela emperra. Se a pessoa insistiu muito, inclusive, há um trancamento dos tendões. Então, ela tem que parar de trabalhar. Parar de trabalhar, estar fora do trabalho, é um castigo. As pessoas acham, não vou trabalhar, ficar na folga, coisa boa. Quando a gente não pode trabalhar, isso é uma das piores perdas que a gente pode ter, né? Então, quando a pessoa está em licença de saúde, eu detesto o termo encostado na Previdência Social. Ninguém fica encostado, nós pagamos os olhos da cara, contribuímos todos os meses, e quando a gente tem uma doença ocupacional, nós, então, passamos a receber um afastamento de trabalho e receber da Previdência Social aquilo que a gente capitalizou. E não é pouco dinheiro. O dinheiro já foi utilizado para fazer Transamazônica, para 50, foi desviado para todos os lados, nunca foi reposto. Dinheiro nosso. Então ninguém está encostado na Previdência Social quando tem uma doença ocupacional. A pessoa está em licença de saúde, né? Estar em licença de saúde facilita comentários maldosos assim das pessoas, né? Há uma espécie de bullying, um assédio moral. A pessoa fica insegura quanto à estabilidade do trabalho. Então é um castigo, né? O afastamento por ler, né, Cardoso? Perde espaço profissional. Perde espaço profissional também, né? Porque perde, mas então só escuta. Pode parecer que eu vou exagerar, mas olhem bem até aonde a gente pode ver esse processo. Eu vou elaborar aqui todas as perdas prováveis. As perdas começam a se acumular, então. Perde o status profissional, como tu colocaste. A dificuldade do relacionamento com colegas, chefias. A dificuldade com os peritos, que geralmente não estão preparados para trabalhar com essa doença. A maioria dos médicos pode ser excelente profissional, mas se ele não conhecer profundamente medicina do trabalho, ele vai ter dificuldade em fazer um diagnóstico. E mesmo o médico do trabalho tem dificuldade porque não aparecem sinais externos. Dá para falar muito tempo, nós temos pouco tempo para... Eu estou tentando abreviar um bocado, mas a dificuldade com os peritos é enorme. Os diagnósticos geralmente não saem corretos. E diagnóstico incorreto leva a um mau tratamento. E o mau tratamento leva a uma não recuperação, e aí é uma vida que está em jogo, né? Então, a pessoa sente dificuldade, incapacidade física para o trabalho, perda da vida de relação, que nós vamos olhar daqui um pouquinho, até onde vai. Ninguém imagina, mas dá problemas periodontais. Um grupo de odontólogos de São Paulo, da USP, me mandaram um trabalho. A pessoa não consegue escovar os dentes porque não consegue segurar a escova de dentes na mão. Perde a força da mão. Se ela não pode escovar os dentes, convenhamos, ninguém vai querer que alguém escove os seus dentes todos os dias, ninguém gosta dessa dependência, seria uma humilhação pior ainda, né? Então, problemas periodontais ocorrem pela falta de escovação dos dentes dos lesionados. Sentimento de inutilidade, a invisibilidade da doença.
Então, vamos tomar consciência do quadro. Fica difícil ou impossível lavar roupa ou a louça do dia para as mulheres, para os homens, abrir uma garrafa, passar roupa, limpar a casa, cozinhar, cortar carne ou legumes, segurar uma panela, um copo, a própria garrafa, dar um banho para as mães, dar um banho, segurar a criança no colo. E só isso aqui já é muita coisa. Mas a vida de relação fica afetada, como eu prometi de olhar agora. Praticar esportes dói. Namorar dói. Tocar instrumento musical dói. Abraçar dói. Fazer amor dói. Demonstrar carinho dói. A vida de relação fica... Parece que isso já são penas suficientes, né? Mas tem mais. Os cuidados pessoais ficam prejudicados. Atos comuns, que atos de todos os dias, parecem tarefas sobre-humanas ou possíveis, que é o escovar os dentes, que a gente já viu, lavar o rosto, fazer a barba, escovar ou pentear os cabelos, abotoar a roupa, amarrar o cordão dos sapatos. É muito comum as mulheres cortarem os cabelos curtos para facilitar o penteado. Elas não conseguem o cabelo longo, elas não têm condições de arrumar o cabelo, então eles cortam mais curtinho. Em contrapartida da parte masculina, a força física fica reduzida a frações do que era. Além disso, tem aquelas coisas que ocorrem diariamente. Os objetos, para pegar um objeto, ele cai da mão, não tem como segurar. Aí vem um sentimento de inutilidade, um sentimento de impotência. Tratamentos fisioterápicos desagradáveis são necessários. Ninguém gosta de fazer uma fisioterapia, geralmente é um trabalho penoso, ainda mais quando tem dor no meio, né? E, dependendo do lesionado, tem que conviver com isso, porque os tratamentos não dão o resultado esperado. E novas e radicais terapias são tentadas, a maioria sem sucesso. Atenuar isso com medicamentos, parece assim, não, toma um medicamento, um analgésico que passa a dor. Não é bem assim. Tem que tomar medicações fortes, às vezes até opiáceos, e daqui a pouco a mucosa gástrica começa a não receber, não aceitar mais a medicação. Desculpa a colocar uma coisa, a dramaticidade dessa coisa, mas precisa ser visto isso para a gente poder correr agora para a prevenção, né? Então, né, Cardoso? Aí chegamos na depressão por Ler, né? Observa, deixa eu só piorar um pouquinho o quadro. Deixa eu só piorar um pouquinho. Incompreensão da família. Como é que agora que a mulher ou o marido vão ver o cônjuge em casa sem fazer nada? Aparentemente, não aparece nada, né? Não tem uma ferida. Parece que a pessoa está fazendo fita, né? As separações são muito frequentes. Segundo o Álvaro Melo, que é um médico excelente, que trabalhamos juntos já, ele coloca que 80% dos casais se separam dos lesionados. Então, as pessoas calmas ficam irritadas, porque a frustração gera agressividade, né? Isso é uma lei natural. Mas, além do sofrimento físico e psíquico, tem o sofrimento moral. Da pessoa se sente muito mal, porque ela se sente, no fim de contas, até responsável por não ter ouvido as diversas chamadas de atenção para se cuidar. E a pessoa chegou e adquiriu um processo que pode ser permanente. Chega a um certo nível, não tem volta. É para o resto da vida. Então, e o sofrimento não reconhecido, quando não aparece, parece que ele dói mais, né? O que agrava um pouquinho toda a situação do lesionado. Então, é isso que eu vejo
dentro das LER, eu acho que eu fui bem claro, mostrando uma série de perdas que ocorrem com as lesões por fósseis repetitivos. Muitas perdas. Essas perdas, a pessoa começa a entrar num processo depressivo, acho que é mais do que claro. Se a depressão reativa é a reação natural e benigna no sentido da pessoa se cuidar, mas nesse caso aqui, esse benigno se torna muito desagradável, né? Então, fica clara a causa das depressões reativas por LER. Beleza. Em 2013, eu acho que eu usei a primeira vez esse diagnóstico na Previdência Social, foi muito bem recebido, porque retratou realmente uma situação bem difícil de uma pessoa que ela estava, além da LER, um processo depressivo muito forte. Então, aí eu gostaria, assim, aproveitando, né, que tu caracterizou tão bem, né, a relação entre a lesão por esforço repetitivo e a depressão por LER, que tu falasse um pouquinho para nós agora da prevenção, como é que a gente pode prevenir e se no caso de já estar instalado, como é que a gente pode tratar essas patologias, né? Olha, não é tão difícil assim. Vendo todo o malefício da coisa, a gente verifica que vale a pena um pouquinho de cuidado na prevenção. Eu estou aqui agora no meu local de trabalho, uso uma cadeira, não precisa ser muito requintada, mas tem que ter, para poder trabalhar, para quem está digitando, usando o computador, usar uma coisa que a gente chama de ergonomia, é a adequação do equipamento às nossas condições físicas. Então, jamais deixar o braço pendurado segurando o mouse. Procurar colocar o braço no braço da cadeira, colocar o braço da cadeira no mesmo nível da mesa, apoiar o braço, apoiar, inclusive essa parte da mão, apoiar na mesa, tem até alguns tipos de almofadinhas para fazer isso, e girar o mouse aqui sem deixar o braço pendurado. Porque senão, nosso braço aqui é todo seguro em musculatura, não existe uma articulação, como é, por exemplo, nos quadris, tem osso com osso segurando, é o osso que faz a sustentação do corpo. Aqui em cima é a musculatura. E essa musculatura é a que inflama o manguito rotador, as bursas, todas essas tendões agora e músculos que vão gerar o nosso trabalho, né? Então, cuidar para que não haja movimentos repetitivos exagerados. Começou a sentir um pouco de dor, para um pouquinho. Procurar manter o ambiente. Aqui no sul, por exemplo, nós tivemos belas nevadas. Mais de 30 municípios tiveram neve aqui no Rio Grande do Sul. Semana passada. A minha terra, Encruzilhada, foi linda, uma neve bem fininha, caindo. São Chico, São Francisco de Paula, foi lindo. A pessoa fazendo bonecos de neve, durou algumas horas a nevada. Então, cuidar a temperatura para que não seja parecido com a temperatura dos turistas que estão brincando com a neve. Na hora de trabalhar, não é divertimento nenhum o frio, né? Então, deixar a temperatura na base assim, 24 graus mais ou menos, é a temperatura ideal para o corpo humano, né? Temperatura muito baixa vai criar problemas. Outra coisa também, relaxar um pouco, que parece uma coisa quase impossível, mas procurar manter um ambiente menos tenso no trabalho. A gente consegue. É uma questão de hábito, às vezes, viver tensionado. Relaxar, porque se eu estou com o meu braço aqui e eu tenho resistência e empurro para cá, o meu braço vai fazer uma força
muito grande, esses tendões e músculos aqui vão segurar essa oposição. Se eu deixar o meu braço solto aqui agora, não há oposição nenhuma, eu estou fazendo um movimento até agradável, né? Então, não exagerar no tempo em cima do computador. Nem do celular, né, Cardoso? Os celulares têm que ter, porque o computador, o trabalho é uma coisa necessária. Às vezes a gente usa o celular para trabalhar. Eu, por exemplo, eu vivo em cima desse tablet que está na minha frente aqui. Aqui eu atendo gente até da Escócia, eu atendo Barcelona, atendo gente de tudo quanto é lugar, exatamente com isso aqui, fazendo então a psicoterapia pelo WhatsApp com imagem, que é o meu instrumento de trabalho. Ontem eu atendi 9 pessoas, então eu tenho que cuidar também de uma cadeira que seja regulável. A cadeira precisa ter um braço ajustável, precisa ter... Não é uma posição que é mais cômoda, porque eu fico encostado durante algum tempo, ela fica boa, daqui a pouco eu devo mudar, senão começa a dar dor nas costas, dor nas pernas, nos quadris, né? Que não é exatamente ler, mas é quase um princípio semelhante de movimentos repetitivos ou de posições estáticas. A posição estática é tão ruim quanto o excesso de movimento repetitivo. Nas posições estáticas, que a pessoa fica sem se mexer, não há circulação. Nós temos uma segunda circulação do corpo, que não é só o coração que faz, mas a nossa musculatura, principalmente das pernas, da panturrilha, por isso que é tão bom caminhar, ela vai mexendo com a circulação e vai bombeando o sangue de volta para cima. Tem umas válvulazinhas nas nossas veias, nas pernas, que joga o sangue para cima. A irrigação sanguínea é importante, porque se não tiver irrigação sanguínea, os tendões vão atritar com as bainhas. Entre os tendões e a bainha, há um líquido chamado líquido sinovial. Hoje em dia, eu acho que é meio difícil dessa experiência, me lembro, talvez porque eu estou mais antigo. Mas quando se quebra uma pata de galinha para preparar, para cozer, às vezes quebra perto do osso e sai um líquido transparente, incolor, que tu sente ele é altamente lubrificante. É o líquido sinovial, que lubrifica nossos tendões. Então, o excesso de fadiga, o frio e a tensão elimina esse líquido sinovial. E para nós prevenirmos a depressão reativa por LER, nós temos que prevenir as LER. Então, vamos dizer, do meu ponto de vista, é uma patologia só. Uma é do ponto de vista psicológico, outra do ponto de vista biomédico, físico, né? Ambas, para mim, é a mesma coisa, porque nós somos um ser integrado, um psiquismo dentro de um corpo, né? Não é só a parte mecânica é influenciada pela parte psíquica e vice-versa, né? Bom, tem algumas coisas interessantes no relaxamento, por exemplo, as massagens, a própria meditação, né, Cardoso, é uma coisa que ajuda bastante no relaxamento, o prazer, né, o próprio trabalho, quer dizer, poder também conviver com os colegas, enfim. Isso a gente pensa a nível de prevenção. O que tu dirias em termos de tratamento para quem já está com essa patologia, Cardoso? Quem está com essa patologia é muitíssimo importante procurar um médico do trabalho que tem formação específica para isso e que seja um médico de trabalho ligado à saúde do trabalhador. Porque, logicamente, as empresas vão ter os seus plantéis de médicos, né? Os sindicatos e associações de trabalhadores vão ter um outro tipo de médico. São completamente diferentes um do outro. Tem trabalhos agora, grandes amigos médicos escreveram sobre isso, eu acho muito interessante. Quando é aqui em Porto Alegre,
eu tenho as pessoas para quem eu posso encaminhar e sei que essa pessoa vai fazer um laudo verdadeiro. Por exemplo, os médicos do trabalho de empresa encaminham o lesionado para fazer uma ecografia, e algumas empresas que têm o aparelho de ecografia calibrado para processos assim mais de exame de gravidez ou coisa parecida, é calibrado para coisa mais profunda, para camadas mais profundas do corpo. Para fazer uma ecografia boa da prazer, tem que ser uma calibragem mais de superfície. Tem empresas que fazem isso, que são especializadas em ajudar as empresas a não indenizar seus trabalhadores. E aí todo mundo sai perdendo, porque o momento que um trabalhador é lesionado, ele perde, a família dele perde, o poder aquisitivo diminui e ele não pode comprar, o que não vai gerar impostos, as empresas perdem porque aquele trabalhador não vai conseguir trabalhar mais e quando voltar não vai ser mais o mesmo, e o país perde porque não há geração de trabalho e a Previdência Social vai ter que se responsabilizar. Quando se responsabiliza, e não é pouco, é nós que vamos... E quem é que paga tudo isso? Nós, os contribuintes, né? Nós somos o país. Nós é que pagamos. E nós somos também... Eu sou um trabalhador de saúde. Todos nós temos os nossos trabalhos. O trabalho é uma coisa muito interessante. Eu gosto muito de, quando toco nesse assunto, colocar a origem da palavra trabalho. Trabalho vem de um instrumento, uma espécie de ganchos, assim, um tipo de ancinho, que a gente chama aqui, são ganchos para que os trabalhadores rurais usam para remover palha de arroz, palha de trigo. Eles usam esses ganchos e com isso eles ganham o sustento dele para cada dia. Eles enchem lá os reservatórios de alimentos, lá armazenam coisas boas e riqueza, né? Agora, o tripalium também era utilizado como instrumento de tortura para espetar as pobres das vítimas. Então, o tripalium, o trabalho pode ser algo que realiza a gente. Eu adoro meu trabalho, eu estou com 81 anos. No dia que eu parar de trabalhar, eu acho que eu não sobrevivo uma semana, mas chega um momento em que esse trabalho começa a ficar difícil. Quando a pessoa se lesiona, o trabalho passa a ser não um instrumento de prazer, como é para mim e para quem gosta de trabalhar em condições favoráveis, e o trabalho vira um castigo, uma tortura. Eu acho que isso está acontecendo bastante por aí. Hoje eu atendi algumas pessoas em hospitais, por exemplo, tem muito assédio moral hoje em dia. O assédio moral é algo que não ajuda nem um pouco. Vai gerar, no caso do pessoal de enfermagem, auxiliar de enfermagem, vai gerar uma tensão que pode trazer asler também. Então, o meu objetivo é que as pessoas tomem consciência de que a asler e a depressão podem ser evitadas, que elas são reativas e que vale a pena evitar e que, com um pouco de cuidado, nós conseguimos evitar. Beleza, Cardoso. Eu gostaria... Eu resumi demais, como sempre, porque eu sei que o tempo está curto, né? Mas gostaria de conversar um bocado mais a respeito do assunto. Mas isso aqui é o que me vem no momento. Beleza, Cardoso. Ótimo, foi ótima a nossa noite, como sempre, foi super agradável. Deixamos, então, o nosso recado, né? Vamos deixar no ar, inclusive, vai ficar no YouTube, vai ficar aqui no Instagram, vai também para o Facebook. Então, vai ficar em várias mídias disponível para as pessoas que nos veem, que nos acompanham, poderem
assistir, beleza? Então, eu desejo uma boa noite para ti, obrigada. E Obrigado. Vamos lá. Tá bom? Uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Obrigado pela atenção aí agora. Beleza.